alegria é essa? A alegria da partilha do conhecimento, dessa disciplina especial, que eu considero assim, uma pérola das discussões de história da África. A gente enfrenta muitos temas nos estudos africanos, mas acaba não tendo o tempo necessário para falar dessas três grandes ideologias de solidariedade e de luta anticolonial que vão marcar todo o século XX e continuam atuais no século XXI. Por conta até da própria situação do coronavírus que a gente tem observado, a gente não tem ideia da quantidade de referências de movimentos, de movimentos que fazem referências, né, a esses três grandes movimentos de solidariedade universal e de luta anticolonial. Essas três grandes ideologias, o panafricanismo, negritude e o panarabismo, dialogaram também com outras que foram extremamente importantes. E nesse encontro com essas outras ideologias, o panafricanismo, a negritude e o panarabismo se complexificaram ainda mais. Então, por exemplo, o panafricanismo, a negritude e o panarabismo vão se encontrar com o movimento da não violência de Gandhi. Também o panafricanismo vai ter outras interpretações a partir da adesão de Malcolm X, quando a gente tem também, né, uma outra forma de se lidar, de se pensar na questão racial, né? A gente também tem uma grande transformação do panafricanismo com a influência do Frantz Fanon, com o reconhecimento da ideia de que talvez não necessariamente a via reformista seja o único caminho para se transformar os problemas oriundos do racismo na experiência colonial e do racismo nas nações africanas e asiáticas independentes, né? Então, a gente vai fazer um curso esse semestre mais aberto. Eu vou falar dessas três grandes ideologias, tanto na sua dimensão universalista, um discurso que se pensa para toda a humanidade, quanto quando essas ideologias se tornam também projetos políticos nacionais, são defendidos por partidos políticos, pessoas são eleitas em nome dessas ideias, e como que essa solidariedade afroasiática ela é mais forte do que a gente pode imaginar, ela é mais corrente do que a gente pode imaginar. Por isso que eu pensei da gente estar trabalhando essas três ideologias de uma forma articulada, né? Lembrando que a gente tem uma parte importante do continente africano que tem populações árabes, que é o norte da África. Então, o panarabismo ele surge no Egito e lida tanto com a questão árabe, com a questão do Islã e com a questão da solidariedade dentro do próprio continente africano. Então, essa perspectiva do Nasser, né, como uma liderança africana, a gente vai estar trabalhando e discutindo aqui no curso. Bom, essas três grandes ideologias são originárias de espaços que eram colônias da Europa do final da segunda metade do século XIX, a partir de 1880, até 1935, 1940. Porém, a forma de se pensar a solidariedade, a forma de se pensar as questões sociais e as reivindicações de direitos políticos vão para muito além desses espaços, né? Passam a fazer parte também de toda forma contemporânea de se pensar crítica ao Estado, opressão, racismo, né? Então, essa forma de lidar com as questões universais, mesmo na Europa, mesmo em países da Ásia que não têm uma relação com essas ideologias, como a China e o Japão, por exemplo, essa estrutura, essa forma de imaginar o mundo vai atravessar não só a política, como a literatura, a produção artística, a dimensão estética, tá? E a dimensão, sobretudo, também
de se pensar uma espiritualidade, ou seja, de uma relação dos seres humanos com o transcendente, que não passe necessariamente pela ideia de ser circunscrita à tradição judaico-cristã, às religiões judaico-cristãs, né, que pode ser possível se encontrar um caminho espiritual mais pelo percurso, pelas trajetórias que as pessoas fazem, do que necessariamente esse caminho seja encontrado por uma filiação religiosa específica. É impressionante, gente, como dessas 3 grandes ideologias de solidariedade. Boa tarde a quem está entrando agora na plataforma, tá, pessoal? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Então, é impressionante como essas 3 grandes ideologias, elas estão muito presentes em toda a nossa forma contemporânea de pensar a igualdade. Eu queria que vocês gravassem isso de hoje até o final do curso. E até outras plataformas de direitos que não são pensados por essas ideologias, como por exemplo, a liberdade de gênero, o feminismo, a ideia de autodeterminação dos povos, tudo isso vai passar também influenciado por essas ideologias. Tá? Como vocês são bem jovens, na sua maioria aqui, e mesmo os meus contemporâneos, tem muita coisa também que a gente não sabe. Então, a gente vai começar um exercício aqui da gente perceber o quanto que essas ideologias, o panafricanismo, a negritude e o panabismo, estão presentes nas mais caras formas contemporâneas de reivindicação de direito, de liberdade, de igualdade. Tá bom? E aí a gente vai começar agora essa nossa discussão. Eu vou pedir, então, ao Matheus que projete para a gente o primeiro slide. A gente vai fazer uma experiência agora da gente identificar isso que eu estou falando através de imagens. E eu vou pedir a colaboração de todo mundo que está aqui na plataforma para ajudar na discussão, para que isso realmente fique muito mais rico, tá? Então, eu vou começar por essa primeira foto. Está aparecendo certinho, Patrícia? Está aparecendo certinho. Beleza. E vou perguntar para todo mundo e vou pedir que, por favor, gente, ligue o microfone para conversar comigo, quem puder. Vamos lá. Essa primeira foto, né? Quem conhece essa foto e poderia falar alguma coisa sobre ela, para me ajudar, para dinamizar aqui? Nos parece uma foto norte-americana na qual os passageiros negros eles sofrem um certo preconceito, denominado talvez de segregação. Talvez Sim. Seja a Rosa Parks, é isso? Sim, sim. Só que essa foto são 2 fotos. É uma foto da época da segregação racial e tem uma foto mais contemporânea. Vocês estão conseguindo enxergar bem a imagem, pessoal? Está conseguindo, Aninha? Sim. Sim, então sim. Tá. Vamos lá. Quem está na foto à minha direita aqui? Há um homem sentado nesse banco de ônibus. Quem é esse homem? É o Obama. O Obama. E tem uma foto mais antiga de uma mulher nos anos 40, sentada nos anos 60, aliás, sentada nesse mesmo banco. Quem é essa mulher? Rosa Parks. Rosa Parks, exatamente. E em inglês, quando essa foto foi feita, vinha assim: desse lugar a América começou a mudar, né? E o Obama, em homenagem a Rosa Parks, ele senta e faz a mesma postura que ela na foto. Vou começar, vocês que são de outra geração, que não são da minha geração, não são da minha história de militância antirracista, mas que vocês são beneficiados pelo acúmulo dessas leituras e dessas experiências. Como a gente pode interpretar essa foto? Quem pode me ajudar a falar isso? Do Obama e da Rosa sendo exibidos aqui juntos. Quem pode Posso começar? tentar? Pode, Ana, por favor, vamos lá. Primeiro, eu queria só fazer um comentário de que
Antes do Enem de 2014, eu acho, eu nunca tinha visto essa foto. Eu não tinha visto isso no colégio. E foi uma das questões que eu errei, porque eu não fazia a menor ideia de quem era Rosa Parks. E assim, o quanto isso reflete, né? E o quanto isso significa, representa da educação de cada um, né? Eu nunca tinha visto essa foto, foi uma surpresa, assim, no meu vestibular. Fechando parênteses. Eu acho que tem a ver com a foto do Obama, é uma homenagem, né, em relação a Rosa Parks, porque a partir do movimento que ela fez de não ceder o lugar naquele ônibus, fez com que a gente tivesse um presidente negro nos Estados Unidos. Eu tenho essa leitura, eu não sei se é por aí, mas eu acho que tem a ver. Tá, então a gente tem uma interpretação que a foto sugere que, ao ela sentar daquela postura, ignorando as leis de segregação racial, de que negros não poderiam sentar onde ela sentou, ela abriu, a partir dela, um movimento cujo final desse movimento seria o Obama no poder, sentando naquele banco. Ou seja, essa história se torna uma história ancestral que justificaria a eleição do Obama. Seria uma trajetória do que exatamente? Seria uma vitória do que exatamente, Ana? Aqui não tem preocupação de acerto ou erro. É para a gente começar a identificar como esses conteúdos estão na nossa vida mais do que a gente possa imaginar. O que você acha que essa foto mostra de triunfo? Eu acho, professora, que mostra como o povo negro ele teve essa eu perdi a palavra, mas como teve a oportunidade de se fazer presente em sociedade, de se afirmar, e eu não sei nem se eu estou usando os termos corretos, mas assim... Não se preocupe, tá ótimo. Não se preocupe. Eu acho que tem a ver com isso, a partir do momento que a Rosa ela falou assim, então, beleza, não vou levantar dessa cadeira e, sabe? Eu acho que abre um precedente e que é uma vitória, um triunfo, e essa foto do Obama, eu acho que mostra isso, de que ela abriu um precedente e olha só onde a gente chegou, sei lá. Muito bem, querida. Eu queria ouvir uma outra opinião. Quem pode também, não é preocupação de errar, é para a gente começar a mapear, e eu preciso dos depoimentos de vocês para que a gente possa mapear. Débora, você pode comentar essa foto? Eu ia mesmo, eu não sei se foi aleatório, mas eu levantou a mão, eu vi que você levantou a mão. Vamos lá, Débora. Eu acho muito incrível, né, isso que a gente já falou da foto, e é bem bacana pensar, né, nesses sentimentos que a gente sente ao ver a foto, né, que também tem a ver com o que a gente conhece de movimento negro, de militância, né, mas eu acho também legal, interessante trazer, pensar a intencionalidade do Obama também, né, como projeto político, ideológico, da posição dele. Eu não sei quando foi tirada essa foto do Obama. Quando que foi, Patrícia? Essa foto foi justamente no aniversário do ato, né, desse ato que ela senta, foi exatamente no aniversário do ato. É no meio do segundo mandato dele, que ele já estava sendo bastante questionado pela política externa conservadora que ele vinha desenvolvendo. Entendeu? Então é isso, eu cheguei nesse ponto de vício da faculdade, que é isso, né? A gente vê uma foto, tem que pensar quando que ela foi tirada para fazer sentido. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, é interessante pensar também essas intencionalidades, né? Apesar de todo esse impacto do Obama na presidência, né? Teve toda essa cobrança depois, né? Agora eu acho que mesmo a vice do Biden também está sendo cobrada sobre muitas posturas, né? Liberais ou imperialistas e tudo mais. E aí, eu acho que a primeira coisa que eu senti quando eu vi essa foto foi, olha o Obama lá tentando fazer uma conexão, talvez como projeto político, né, foi primeiro essa crítica, assim, de pensar,
o que será que estava acontecendo nesse momento político do Obama para ele tirar essa foto, sem negar, claro, toda a identificação pessoal dele, que sempre foi muito clara, o Obama sempre deixou isso muito claro também. Mas foram duas coisas que eu fiquei pensando, né, tentando ponderar na minha cabeça, assim, com que intencionalidade, né, politicamente e publicamente, ele quis passar, tirando essa foto, para além só do afetivo, né, que a gente olha e se emociona e se sente acolhido e, putz, olha só, esse conflito, esse contraste de uma geração com outra, né, mas eu fiquei pensando nisso, assim, por isso que eu perguntei a data. Isso, e é importante a gente... Pode falar à vontade, por favor. Essa foto da Rosa Parks também não é do momento, né, foi acho que uma foto também depois, não foi? Ela posou posteriormente, exatamente, ela estava mais velha nessa foto, exatamente. Foram as coisas que eu fiquei pensando, assim, essa foto foi depois, se eu não me engano, não sei se por trás dá para falar, né, mas foram coisas que eu fiquei pensando quando eu vi, assim, tentar pensar a intencionalidade do Obama e a própria intencionalidade dessa foto da Rosa Parks, né, que foi posterior, né, e tudo mais. Eu vou convidar uma pessoa que entrou aqui, que é um amigo querido, que gentilmente resolveu fazer a disciplina junto com a gente, que é o Ricardo Costa. Ricardo, ao olhar essa foto, o que isso te faz pensar? Por favor. Oi para todo mundo. Eu acho assim, botar as duas fotos juntas, no meu ponto de vista, independente da estratégia política, que é óbvio que existe o tempo todo e que deve ser... Ricardo, a gente não te escuta bem por causa do fone, só para a gente te ouvir. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu tenho que fechar a janela aqui. Agora melhorou? Sim. Não, eu acho que a justaposição das fotos, independente da questão política, que eu acho que determinadas estratégias políticas devem ser ignoradas, elas devem ser usadas, acho legítimo usar essa estratégia política, mas o que me chama mais atenção é a questão da continuidade. Eu acho que a justaposição dessas duas fotos, ela dá isso, né? Que uma atitude tomada nos anos 60, pela questão dos direitos civis, os negros sendo obrigados por lei a ocupar o fundo do ônibus, né? Não poder sentar na frente. E a justaposição das duas, ela demonstra essa continuidade, né? Uma atitude do passado, um passado não tão distante, anos 60 do século 20, né? Vai desembocar, a continuidade disso desemboca no primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? Uma coisa impensável. E a gente pensar, agora eu vou entrar na conversa com vocês aí, a gente pensar o seguinte, essa reivindicação que Obama e seus correligionários fazem de uma continuidade de algo que é muito caro à história dos Estados Unidos, contemporânea, de que é o quê? Existe uma continuidade... vou avisar aqui. Brígida, só por favor, desliga o microfone, por gentileza. Só desligar o seu microfone. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Pronto. Isso, muito obrigada. Então, vamos lá, gente. A foto... Professora, deixa eu só fazer um adendo que eu esqueci de uma coisa. À vontade. É que eu lembrei do filme do Emicida, né? Quando ele cita essa coisa da continuidade, da hereditariedade, né? Tem até aquela história do ditado uma fala um ditado que se atribui a Exu, que atirou uma pedra ontem que atingiu o pássaro hoje, né? Que as ações do passado, elas determinam consequências no presente, né? E coisas concretas acontecem no presente por causa de ações que foram tomadas no passado. Desculpa a interrupção. Não, fantástico, porque era o que eu ia falar de outro jeito. O que é fantástico é isso, essas duas fotos superpostas, elas estão dizendo, né, para a opinião pública americana, justificando o governo do Obama, justificando os seus erros e seus acertos, que, errando ou acertando, ele faz parte de uma linhagem de luta. Isso é muito importante. E que essa linhagem de luta vem antes da Rosa Parks, ela é o símbolo feminino dessa luta, porque a gente vai perceber
que se tem uma grande adesão de mulheres na contestação ao racismo nos Estados Unidos, no entanto, na projeção intelectual internacional, a gente fala muito mais dos homens. A gente fala do Alexander Crummell, do Edward Blyden, do Marcus Garvey, do Malcolm X, do Martin Luther King, e por aí vai, mas a gente não fala das mulheres. Então, você vê que é estratégico isso, né? Desse poder negro, eu pego o símbolo feminino, desse poder negro, dentro de uma luta específica de direitos civis, e me coloco como, no início, lutávamos para sentar no ônibus, e hoje eu sento na cadeira da presidência, né? Esse é o primeiro ponto. Mas ainda é um homem negro que senta na cadeira da presidência, não é uma mulher negra que senta na cadeira da presidência. A segunda coisa muito importante da gente perceber, a trajetória que leva historicamente Obama ao poder não é necessariamente correlacionada à história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. Ela está totalmente ligada à história do Obama e da sua trajetória no Partido Democrata. Em que, claro, a sua história social, a sua trajetória intelectual é muito importante, mas ele se coloca nessa linhagem. Não a linhagem necessariamente o teria produzido. No entanto, eu estava na posse dele, no Pelourinho, eu estava dando um seminário na Bahia, e no dia que ele tomou posse, a gente foi para o Pelourinho. E todas as pessoas que estavam ali no Pelourinho celebrando, elas se viam sentando na cadeira de presidente dos Estados Unidos. É o presidente negro, é o presidente negro. Mas não é com essa chave de presidente negro que ele ganha as eleições, mas vai ser com essa chave de que ele é a flor de um longo movimento, de uma longa árvore dos direitos civis, que ele constrói muito da sua popularidade. Estão entendendo? E ele reivindica essa ideia de uma universalidade dos direitos do negro, que vem desde a escravidão e que termina com ele presidente. Então, é uma releitura do panafricanismo, dessa ideia de uma solidariedade negra universal que começa com a África, mas termina com a conquista plena da cidadania nas Américas. Obama seria o exemplo mais acabado e bem-sucedido da plena conquista dos direitos civis dos negros. Porém, essa história do Obama presidente, e que leva ele a ser eleito, não tem relação com o movimento dos direitos civis. Mas isto é reivindicado para construir a base de popularidade de Obama dentro dos Estados Unidos e na relação com os países da América Latina. Tá? Para muitos movimentos sociais antirracistas e intelectuais do movimento negro nos Estados Unidos, Obama não é um exemplo necessariamente ligado à história dos direitos civis. Mas para o movimento negro unificado no Brasil e para muitos jovens ligados à juventude negra, Obama faz parte de uma linhagem que começa lá em Zumbi e termina em Obama. Então, a gente perceber, e isso foi que eu comecei aqui, Ricardo, a conversar com o pessoal, o quanto que esses três temas, o panafricanismo, a negritude e o panarabismo, estão super presentes no nosso imaginário cotidiano, na nossa visão de direito e de luta antirracista, mais do que a gente possa imaginar. E por que essas três grandes ideologias estão presentes ainda em nossa vida? Elas estão presentes porque elas reivindicam uma universalidade, ou seja, através da experiência histórico-social de ser negro, eu posso chegar a viver e a usufruir da universalidade da experiência humana. É um caminho de universalidade. Scorpion, que entrou agora, quem é você, por favor? Abre o microfone e diga seu nome. Olá. Oi? Depois eu volto aqui. Então, gente, só para a gente continuar aqui a nossa reflexão, essa primeira foto sozinha já traz uma série de discussões que a gente precisa refletir. Quer dizer,
o fato do Obama ser um presidente negro é altamente representativo e significativo para a população norte-americana do mundo contemporâneo. Mas não necessariamente a eleição de Barack Obama tem conexões, tá, com essa história dos movimentos civis. Agora, ele e seus correligionários movimentam esse campo simbólico e discursivo esse campo histórico e discursivo para a nossa reflexão. Ok? Alguém mais gostaria de contribuir com a gente? Fala, Ana, por favor. Vamos lá. Ai, professora, na verdade, não é nem bem contribuir. Eu só queria que você, por favor, repetisse a última parte que você falou, porque a minha internet oscilou muito, eu não consegui escutar, picou tudo. Eu repito tantas vezes forem necessárias, viu, pessoal? Ai, você é um docinho, professora. Os nossos colegas aqui do Amazonas estão entrando aqui agora, então eu repito de novo. A gente está agora fazendo um exercício de olhar fotos que marcaram a história do século XX e XXI. Fotos que têm a ver com o tema do nosso curso, pan-africanismo, negritude e pan-arabismo. Eu peço desculpa quem já ouviu eu falar isso antes. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu peço desculpas a quem já ouviu falar isso antes, mas é que, como hoje é o primeiro dia, eu preciso ajudar todo mundo a compreender a nossa discussão. Então, nessa nossa discussão, o que eu estou dizendo? Essas três grandes ideologias, elas estão ligadas originalmente à história espacial e social da África e da Ásia. Porém, muito depois do surgimento dessas ideologias, elas continuam fortissimamente presentes no nosso cenário político, cultural e espiritual, inclusive, de reivindicação de direitos. E essas ideologias, e o que elas propõem de igualdade e de solidariedade, ultrapassam o escopo de origem e atuam, por exemplo, em campos de identidade religiosa, identidade sexual, de papel de gênero, de uma série de reivindicação de direitos individuais para os quais elas não foram pensadas anteriormente. E a gente faz largo uso de expressões, de ideias, dessas ideologias, como se isso fosse naturalmente ligado à ideia de direito. E na pandemia, nesse contexto de pandemia, isso está extremamente forte. Então, por isso que a gente está fazendo esse exercício de ver imagens. Para vocês que são mais jovens, talvez não esteja presente na vida de vocês, mas para quem já é adulto ou meu contemporâneo, são imagens que foram muito conhecidas e que estão também presentes nos livros de história, em provas como o Enem, como a Ana lembrou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente fez agora, para quem chegou agora, uma discussão em torno dessa foto. Essa foto é uma homenagem que o Barack Obama faz a Rosa Parks, que é uma senhora que se recusou, durante o período do racismo de Estado nos Estados Unidos, se retirar do lugar que ela estava sentada, porque ela era negra e não podia sentar ali. E aí a foto sugere o seguinte, né, que o Obama, em inglês a legenda da foto é "Desse lugar nasceu uma nova América". E aí você entende, quem é a nova América? É o Barack Obama, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o contexto histórico da eleição do Obama não passa pela luta antirracista. No entanto, ele e seus correligionários vão articular um discurso internacional e nacional de que ele é a flor mais bela de uma longa e antiga árvore que nasce lá nos pan-africanistas do século XIX, na denúncia do racismo que eles faziam lá no início do século XIX, no final do século XIX, e não necessariamente. E quando a gente observa agora, tanto no Brasil como internacionalmente, a partir do assassinato do George Floyd em cadeia mundial, aquela cena hedionda que a gente assistiu, a emergência fortíssima desse discurso de solidariedade negra universal, de busca de direitos, a gente percebe o quanto que essas ideologias ainda são mobilizadoras
de luta política, são mobilizadoras de apoio de pessoas e são mobilizadoras também do debate acadêmico. Quando eu criei essa disciplina, não se falava quase desse tema. Eu criei essa disciplina em 2010. Era um outro Brasil, era um outro mundo. Inclusive, essa minha disciplina, ela só entrou na cartela dos alunos, inicialmente da pós-graduação, em 2014. Agora, eu tenho dado sistematicamente essa disciplina, sempre mudando a ementa, claro, atualizando a bibliografia, trazendo temas novos, porque estão acontecendo movimentos nacionais e internacionais em que a discussão dessas três ideologias constantemente estão retornando. Entenderam, pessoal? Se vocês pudessem reagir aí no chat, mandando ok, se entendeu ou não entendeu, vai me ajudar. Tá bom? Bacana. Bom, Matheus, pode passar para a segunda foto. Essa foto... Então, falando nessa ideia de uma ancestralidade, de uma nova América, nós temos o Martin Luther King fazendo o discurso na frente, né, do Congresso americano, reivindicando a ideia dos direitos, da defesa, do reconhecimento dos direitos. Essa foto é uma foto belíssima, né? E ela circula por conta do aniversário que vai ter de Martin Luther King agora, que ele faria, né, 100 anos. Eu acho que foi 2018, por aí, que começou a passar. E eu queria que a gente conversasse sobre essa foto, olhando a foto, a postura, o público, quem pode estar dialogando com a gente a partir disso. Eu vou convidar aqui, eu não consigo ver todo mundo, mas eu vou convidar alguns colegas que possam nos ajudar a refletir sobre essa foto. Aline Rosa, pode ajudar a gente a começar a refletir inicialmente sobre essa foto? Aline? Pode abrir o microfone, Aline, para conversar com a gente. Também podem ser outras pessoas, né, que podem ajudar a gente aqui a refletir. Seria um prazer ouvi-los. Vamos ver aqui. Oi, professora, me ouve? Ouço sim, pode começar, Aline. Oi. Então, eu peguei agora de surpresa a foto, então não tenho muito o que dizer, mas eu acho que é interessante ver o Martin Luther King no primeiro plano, né? E a população ali no segundo. Quase não dá ali para ver as placas de reivindicações e tudo, mas enfim. E é interessante ver o gesto dele, né, com a mão, quase como professando alguma coisa, entregando alguma coisa para aquela população que está ali atrás. Oi, Aline. Oi. Travou, Aline. É que a internet dela tá bem ruim, Pro. Pode tirar a imagem e ficar só no áudio, que vai ficar mais fácil. Eu? Porque travou, a gente... Pode falar, Aline. Onde é que travou? A minha internet que tá ruim. Tá muito ruim. Você falou que ele estava em primeiro plano, aí a gente não escutou mais. Ah, tá. Então, diz que é interessante ver como ele está em primeiro plano e a população no segundo, mas mesmo ele no primeiro plano, o que mais chama atenção é a mão dele, né? Ali quase que profetizando alguma coisa sobre aquela população, enfim, até porque ele vem, né, dessa linha mais religiosa, cristã e tudo, então ele aparece muito como um líder ali que está profetizando sobre aquela população que aparece em segundo plano. Eu não pensei muito para além disso, né, que eu peguei um pouco agora, assim, essa imagem, então se alguém tiver mais alguma coisa para contribuir, seria ótimo. Eu acho que essas são minhas primeiras impressões. A ideia também de que
dessa massa vem um líder, né? E um líder que está a caminho da Casa Branca, né? E essas fotos elas foram divulgadas, muito divulgadas justamente no contexto de Obama no poder, um pouco antes, inclusive, da produção do filme Selma, né? Que conta a história, né, das marchas de Martin Luther King, né? Então essa ideia de que dessa massa, Sim. desse povo negro, Então, eu como acho se fosse uma coisa única, né? O povo negro, né? Que não tem historicidade, né? Um povo negro sem história, é um povo que vem da África, né? Sim. Mas que não tem historicidade, né? Mas dessa massa vem esse líder. Então, isso, Aline. E esse líder vai produzir. É interessante ver que os rostos, as pessoas não são identificáveis, né? É uma coisa bem homogênea, quase que uma cor só ali e tudo. Então, traz bastante isso que a senhora estava falando, de uma coisa só, um povo só, que a gente não identifica, a gente não sabe quem é, a gente não consegue ver o que está dizendo nas placas, mas tem ali um líder, e esse líder é o rosto dessa massa, né? Nessa foto. E essa imagem tem muito do triunfo americano, a ideia, né, do self-made man, quer dizer, o homem que se faz, né? Ele sai dessa massa e ele se diferencia dessa massa, né? Mas se diferencia dessa massa pela via das eleições, pela via da reforma do sistema, pela ideia de consenso. Não é verdade, povo? Não passa essa ideia ou não? Quem quer discutir comigo isso? Vamos lá. Quem pode nos ajudar a discutir isso? Fala, Ricardo. Deixa eu aparecer. Eu fiquei pensando uma coisa, é mais uma pergunta, não é uma contribuição. Existia a perspectiva de uma carreira política institucional para o Martin Luther King na época? Na época, não. Mas se reivindicava muito pela via legislativa. Havia uma forte reivindicação, na medida em que você tem a Constituição americana, mas você também tem os regulamentos estaduais de participação política e eleição. Então, havia uma expectativa de que essa mudança fosse muito pela via legislativa e não tanto executiva, né? E há muitas pessoas do movimento antirracista que discordam da liderança do Luther King, discordam desse personalismo que ele ganha e discordam da via reformista. Tá, Ricardo? Gente, quem mais pode nos ajudar a contribuir a olhar essa foto? Tem uns detalhes nessa foto que me chamam muita atenção. Não precisa conhecer história, não precisa saber tanto. Quem pode nos ajudar aqui a refletir? Professora? Sim, pode falar. Então, Quem está falando, por favor? O Elton. Oi, Elton, pode falar. Tudo bem? Então, eu sou das ciências sociais, né? Eu estou fazendo essa AOC como domínio conexo, né? E eu já passei dos meus 25 anos, né? Então, assim, só para dizer que quando eu fui aluno escolar, o movimento negro, para ser honesto, eu não lembro de ter estudado, muito menos sobre a África aqui no nosso ensino médio. E aí, depois que eu me formei e comecei a dar aulas, e aí, por força da lei, eu acho que no governo Lula, que entrou o contexto da África no Brasil, para ser ensinado. Então, assim, eu vi a transformação que os livros didáticos sofreram, mas mesmo assim, tendo que fazer diversos recortes para contextualizar sobre o negro na história do mundo em relação ao nosso país. E no que diz respeito a essa imagem, eu lembro de ter lido em algumas outras UCs, autores que comentam mais ou menos assim, a ideia de que nem todo branco era racista nos Estados Unidos e que o Martin Luther King, ele tinha muitos simpatizantes, inclusive entre a população branca americana.
e também tem um viés interessante em que ele se apoiava, que era a noção de fraternidade humana, sobretudo baseada na Bíblia, porque ele era pastor, então assim, o maior argumento dele era bíblico, não era jurídico, não era econômico ou político, era bíblico. Inclusive no discurso dele, Eu Tenho um Sonho, ele fala de uma mesa da fraternidade, em que todos iriam se sentar, judeus, gentios, brancos e negros. Isso que eu acho que é interessante, a força que ele tinha para agregar todas as diferenças, que vai para além da raça, né? Também diferenças sociais e econômicas. E por último, eu gostaria de sugerir, porque é um assunto que me interessa, e eu já vi muito, há um ótimo documentário, eu assisti ele no TV Escola, ou seja, aqueles canais que a gente quase menospreza, né? Que se chama Por Amor à Liberdade. É um ótimo documentário sobre a luta do movimento negro, por amor à liberdade, que vem desde o século XIX. Mostra como que o negro ele participou da história americana desde a sua fundação, lutando contra os franceses, trabalhando como mão de obra escrava, colaborando depois como soldados. É um ótimo documentário. Te dizer, há um ótimo também na Netflix chamado A 13ª Emenda, que nos comenta como que a 13ª Emenda nos Estados Unidos ela foi decisiva e um ponto de partida para a luta do movimento negro. O nome do filme, então, são 2 documentários. Um deles, que é o mais antigo, que eu assisti na TV Escola, é Por Amor à Liberdade. Na Netflix tem a 13ª Emenda, que também que é muito bom, mostra o aspecto jurídico. Isso, muito bem. Que deu aos negros essa abertura política pela luta dos direitos civis. E eu acho que há uns 2 meses também lançaram um ótimo documentário. Inclusive, ele é apresentado pelo ator chamado Will Smith, que se chama Estados Unidos, Sociedade e Cultura, que nos mostra, inclusive, essa intersecção da luta do movimento negro com o movimento feminista, que é muito interessante também. Mas, assim, no livro didático, em São Paulo, pelo menos, ainda está acontecendo essas mudanças de conteúdo. Por isso que a gente, às vezes, fez o Enem ou vai fazer e ainda não tem contato com essas imagens, né? Mas é bacana, legal. Muito bom, Elton. Obrigada pela contribuição. Ricardo, pode falar. Eu queria só que você falasse também, se a gente vai abordar isso no curso, e que agora me ocorreu com a fala do colega, que no panafricanismo de um modo geral e no Luther King efetivamente, a gente tem uma presença grande do pensamento protestante, né? A presença da religião, enfim, dos evangelhos e tudo. Que nesse período a gente pode, a grosso modo, dizer que tem uma ênfase progressista, né? E hoje em dia a gente tem o contrário, né? A gente tem a presença protestante como um fator, talvez, de retrocesso, enfim, sei lá. Ele falou muito da questão o colega falou da questão do ensino de cultura afro-brasileira, africana, indígena, e hoje em dia os protestantes são uma força que vai contra enfim, essa iniciativa, né? Sim, a gente vai falar, porque o panafricanismo ele surge com uma base profundamente cristã da Igreja Episcopal, que é a igreja do Blythe, do Cromwell, do Marcus Garvey e do Martin Luther King. Então, não é só do mundo protestante, mas de uma igreja que tem uma história muito forte e que na África do Sul, o Desmond Tutu é um dos grandes nomes dessa igreja episcopal, né? Isso a gente vai falar na próxima aula, Ricardo, mas hoje eu estou fazendo esse trabalho de sensibilização para que a gente possa perceber. Hoje mesmo teve um debate enorme que eu participei de manhã, enquanto que as pessoas que litigavam, que se questionavam, que brigavam entre si, manejavam com conceitos, com ideias dessas ideologias universalistas. Eu achei, se eu pudesse, eu gravava tudo e colocava para vocês assistirem, mas eu não dava porque eu era palestrante, então eu não consegui.
Mas eu estou trazendo, tanto que eu cheguei para a monitoria no domingo, não foi, pessoal? Sara, Saturno, Matheus, eu falei, gente, eu vou fazer um trabalho de sensibilização com o pessoal. A gente vai puxar essas imagens, porque eu tenho que ver também como isso está acontecendo com vocês e nas referências de vocês, tá? Vocês não perceberam o colarinho branco, gente? Olha o colarinho branco. Olha o pulso dele, né? Essa ideia, né, de esse colarinho branco, isso já vi em outras imagens de presidentes africanos, de posses de presidentes africanos, dando essa ideia de luxo, sofisticação, modernidade, né, de uma liderança para o presente e, sobretudo, para o futuro, né? Uma coisa que é muito importante também, que o Elton falou e que o Ricardo também aqui comenta, é que a ideia de negro que a gente precisa perceber é todo aquele ou aquela que tem na África a sua origem. Isso é o pressuposto do panafricanismo. A solidariedade panafricanista, ela é pensada em termos raciais. Ela é construída a partir da segunda metade do século XIX, na ideia de que, assim como os brancos vêm da Europa, os negros vêm da África. E essa ideologia pan-africanista, ela tem a ideia de promover a elevação da população negra. Outros direitos específicos ligados à estética, ligados à valorização do patrimônio cultural africano, vão acontecendo em outros espaços, em outras elaborações intelectuais e filosóficas, como o movimento negritude, que a gente vai falar mais adiante também. Tá? Mas a base do panafricanismo é profundamente cristã, protestante, episcopal. E tem a ideia de integrar, de trazer o negro para a história americana. Não é distinguir o negro da história americana, é integrar o negro à história americana. Não há pessoa mais americana do que aquela que veio descendente dos escravizados. Isso é muito poderoso, e isso é muito diferente dos caminhos, dos movimentos culturais de religação com a África, dos movimentos culturais negros e dos outros movimentos religiosos que não são de base cristã. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma sutileza nisso muito grande. É um projeto cristão protestante de conquista de poder, de cidadania, de representatividade no Estado. Ok? Podemos avançar para a próxima foto, Matheus. Bom, eu disse, né, que nem tudo era um mar de rosas, nem todos concordavam ou pensavam da mesma maneira. E um grande oponente e questionador de Martin Luther King vai ser a figura de Malcolm X. E essa foto, eu amo essa foto, eu ficaria hoje 12 horas aqui com vocês falando sobre essa foto, porque ela é de um momento da história da vida do Malcolm X muito especial. É quando ele vai ao Egito se preparando para ir fazer a peregrinação em Meca. Mas vamos fazer primeiro essa conversa nossa aqui. Eu vou pedir para o Elton começar a comentar. Elton, o que essa foto te traz? Vamos lá, Elton. Opa, então, assim, sobre o Malcolm X eu li pouco, né? O que eu sei falar dele é que ele foi entre aspas, um antagonista do Luther King. Enquanto o Luther King ele era pacifista, ele era um pouco mais radical. Ele, inclusive, organizava grupos de negros para que eles pudessem fazer a sua defesa em seus bairros, né? E aí eu sei que depois ele foi preso. Na prisão ele conheceu a Irmandade Muçulmana, e aí nessa Irmandade Muçulmana ele se converte, se torna uma liderança dentro e fora das penitenciárias, e ele também se engajou na luta pelos direitos civis e sociais dos negros, porém numa luta um pouco mais radical, que inclusive aplicava o uso da força se fosse necessário, né?
E aí depois eu sei que depois ele foi acusado pela Irmandade Muçulmana de querer tomar a liderança desse grupo, foi expulso, e depois parece que armaram contra ele e ele foi morto. Mas eu sei que no contexto do século XX ele foi tão importante quanto o Malcolm X, o Malcolm X, mas que infelizmente parece que por motivos alheios que a gente talvez desconheça, ele ficou meio que em segundo plano, abafado, né? E se me permite dizer também, outra dica, é que na Netflix também tem uma série dele, muito interessante até. Muito interessante. É isso, professora. É pouco. Perdão, pessoal. A Elizabeth aqui está lembrando para a gente que existe uma série chamada Quem Matou Malcolm X. Está no Netflix, Elizabeth, essa série? Eu não sei se ainda tá. Quando eu assisti, já tem um tempo, ela estava lá. Tá certo. Vou checar e aí eu falo aqui no chat. Beleza, beleza. Então, gente, Malcolm X é outra grande vertente importantíssima, curiosamente, do pensamento panafricanista. Só que ele é filho de família protestante que tinha essa ideia da luta pacífica, né, de que o que era necessário para se vencer o racismo era o quê? Mostrar que a população negra era trabalhadora, uma potencial, e aí uma herança do gandhismo, que era muito grande, né, no Martin Luther King, de que a população negra era também um bom mercado consumidor e que essa população negra trabalhadora e também mercado consumidor garantiu o progresso americano. Que não ter o apoio dessa população negra que tinha capacidade de compra e venda era também não ter o progresso americano seguramente garantido, né? Malcolm X ele nasce nesse contexto, né, de uma família protestante pan-africanista, segundo algumas pessoas, parece até que o pai dele era pastor, né, ligado ao pan-africanismo, muito influenciado pelo Marcus Garvey, da ideia de retorno à África, né? A África como a origem de todos os negros, mas o pai é assassinado pela Ku Klux Klan, a mãe enlouquece, e ele e os irmãos são separados, e eles são condenados a uma situação de marginalidade. Então, para ele, a luta contra o racismo passava pela ruptura, pela violência, né? Era pela violência a forma de se questionar e de se transformar essa sociedade. E quando ele vai para a nação do Islã, no contexto da prisão, ele busca e aí a gente tem que estar ligado do pan-arabismo, gente, para a gente poder entender o pan-islamismo e o pan-arabismo que estão sendo construídos nessa época. Ele não acredita mais nas referências cristãs, como o Elton lembrou muito bem, e o Ricardo também, ele não acredita mais nessas referências cristãs protestantes de inclusão e de direito. Ele busca referências no Islã, até porque ele tem contato com o Islã como uma outra alternativa de fraternidade, de solidariedade entre as pessoas. Só que ele não tinha ido a Meca. Então, ele achava que o Islã era uma religião dos pretos, uma religião não cristã, não conciliadora com as elites, que não colaborava com o racismo, né? Achava que o Islã estava mais próximo da ideia da grandiosidade africana, estava muito mais próximo de uma origem autenticamente africana, negra, e que brancos eram iguais cristãos e haviam negros cristãos, e ele não acreditava que dentro das opções cristãs poderia se produzir, de fato, um discurso de inclusão e de transformação. Só que o Malcolm, inclusive, ele chega a rejeitar o sobrenome dele, passando a usar o nome X. Vejam, então, ele está dessa ideia de um panafricanismo, mas de um panafricanismo que nega o discurso cristão. Está entendendo, gente? De um panafricanismo que se aproxima de diálogos com o panarabismo e com o pan-islamismo. Por isso que é importante falar das três ideologias juntos.
Pan-africanismo, negritude e pan-arabismo. Isso é fundamental, tá? E o que vai acontecer com Malcolm X? Que vai ser uma mudança de paradigma e que a gente realmente precisa conhecer mais. E aí eu convidei também para essa aula uma colega que está pesquisando bem o pensamento do Malcolm X, que é a Miriam Garrido, né? O que vai acontecer com ele? Por ele ser muçulmano e uma liderança muito conhecida internacionalmente pelo seu poder de luta, pelo seu poder de questionamento, pan-arabistas e pan-islâmicos vão ver no Malcolm X uma liderança poderosa e vão convidá-lo para fazer a peregrinação a Meca. Na história de qualquer muçulmano, você ser convidado para fazer a peregrinação a Meca é uma honra, é uma alegria, é um sinal de prestígio. Imagina para um homem adulto, maduro, experimentado nas lutas antirracistas, no racismo estrutural americano, e que passou pela segregação, passou pela prisão, né, viu a sua família ser dissolvida, ele ser convidado, com todas as despesas pagas, para peregrinar com os muçulmanos. O que ele imaginava? Que ele iria, e aí essa viagem, ele faria uma viagem de Washington para o Cairo, ele pisaria na África. Lembrar, gente, que a visão de história que se tinha nos anos 60 vinha do Sheikh Anta Diop, da reivindicação de que o Egito era negro, que o Egito era africano, que não podia ficar aquela imagem da Elizabeth Taylor no cinema de que o Egito era branco, e sim que o Egito era africano. Então, ele sai com essa cabeça pan-africanista, influenciada pelo Sheikh Anta Diop do Senegal, que reivindicava uma negritude egípcia. Esse homem acha que a África é a solução, assim como os pan-africanistas cristãos, a África é a solução das dores de origem. A África é a solução dos traumas da escravidão. Só que quando ele pisa no Cairo, ele é recepcionado por um árabe de pele branca, egípcio, que o recebe muito bem. Ele começa a andar pelo Cairo, ele encontra a população de todos os diversos tons de pele juntos. E quando ele entra e ele sai dali, pega o voo, né, e vai para Riad, e de Riad pega o transporte para ir a Meca, ele vai sentado ao lado de muçulmanos brancos da Europa Oriental e do extremo da Ásia, e ele chora. Quando ele entra em Meca, ele chora, e quem vai segurar as lágrimas dele e acolher vai ser um muçulmano branco da Europa Oriental. E aí ele começa a entender que o problema não é o racismo. Ele começa a perceber que o problema é o capitalismo. E que aí é o questionamento ao capitalismo. E quando ele retorna da peregrinação, e que aí ele entende que é possível ultrapassar as barreiras raciais em nome do questionamento do capitalismo, ele é assassinado, Elton. Esse é o ponto. Enquanto ele estava na luta pela via da luta armada, né, enquanto ele militava pela via da luta armada, ele era uma figura perseguida, ele era uma figura questionada. Quando isso ganha uma perspectiva universalista, em que ele percebe um sistema que oprimia brancos e negros, aí ele se torna intolerável, aí ele é assassinado. Né? Então, a própria trajetória do Malcolm X traz os elementos dessas ideologias que a gente está discutindo nesse curso e são extremamente atuais nas reivindicações e lutas por igualdade no mundo inteiro. Vocês sabem, eu trabalho muito, eu oriento muitos trabalhos e participo de grupos de pesquisa que analisam o cristianismo africano, mas a minha origem de pesquisa é sobre o Islã. O meu doutorado é sobre o Islã na África, né, no contexto do colonialismo, Islã no Sudão. E uma coisa que eu encontrei muito na minha pesquisa de doutorado foram muitos jovens negros brasileiros se tornando muçulmanos numa perspectiva muito parecida com a do Malcolm X, de que o Islã seria uma religião mais negra, mais raiz,
mais perto da África do que o cristianismo. Isso eu encontrei em 2007, 2003, depois eu encontrei isso em 2010 e encontrei isso agora em 2021. Então, isso está super atual, isso está super presente e a gente vai discutir isso aqui no curso. Mais algum comentário dessa imagem? Que essa imagem, Ricardo Costa, eu vou aproveitar muito a sua experiência como artista visual. Olha essa foto aí, o que você pode ajudar a gente aí, Ricardo, por favor? A remissão da ideia do Egito, né, da potência egípcia, né, com as pirâmides atrás, né, como sustentáculo da civilização ocidental inteira, eu acho que está aludindo aí, né? Ele chama essa história para as costas dele, literalmente, né? Está nas costas dele. Queria lembrar que tem uma foto do grande músico e trompetista, o Louis Armstrong, num dos momentos de maior felicidade da vida dele, né, de que ele, enquanto um músico negro, ascende socialmente e passa a ser conhecido mundialmente, é quando ele vai tocar trompete para a esposa em frente às esfinges no Egito. Aí é o ápice. Venci como negro nas Américas, agora eu volto glorioso para a África, não é qualquer África, eu volto para o Egito, diante das esfinges que olham para a eternidade e toco para elas em homenagem à minha esposa. É uma foto, eu fiquei entre a foto do Louis Armstrong e essa foto do Malcolm, mas aí eu acabei selecionando essa do Malcolm. É uma foto maravilhosa, eu vou mandar. Chama muito a importância das atitudes, das ações simbólicas, né? De como o símbolo é uma coisa que move questões, move iniciativas, né? Um símbolo não é só um símbolo, né? Ele traz essa carga toda de potência de ação junto com ele. E aí, lembrando, juventude, que vocês são jovens, a volta à África nos anos 60, ela não é uma volta a Angola e Moçambique, ao Congo, que eram áreas em guerra colonial. A volta à África é o Egito esplendoroso. E lembrar, e de um Egito negro, que é um espaço disputado também por quem? Pelos pan-arabistas e pelo pan-islamismo. Tá? Então, de novo, quanto que essas ideologias estão se encontrando aí nesse nosso debate. Matheus, por favor, a próxima imagem. Ele em Meca, 1964, né? É uma foto de divulgação, né? Porque a viagem dele foi paga, inclusive, né? Muçulmanos do Egito pagaram para que ele fizesse essa viagem, né? E é nessa hora que ele conta na autobiografia que ele se deu conta de que o inimigo não era o branco, o inimigo era o capitalismo. E na hora que ele se dá conta disso, na oração em que ele chora, e nesse choro, gente, é um trecho da autobiografia extremamente belo, tá? E que desse choro vem a dor da morte do pai, a dor do assassinato do pai pela clã, a dor da morte da mãe, né? Toda a transformação de vida que ele teve que viver na cadeia, tudo que ele odiou, e que no final ele viu que não era aquele ódio que iria levá-lo à transformação. Era a entrega desse ódio, era a libertação desse ódio que o iria levar a viver a experiência universal. Ele conta isso na autobiografia. Ele se torna um ser numa comunhão universal quando ele entrega esse ódio. Fala, Elton. Oi. Elton? Oi, pode falar, querido. Foi sem querer, professora. Me perdoe, sem querer, desculpa. Pode comentar a foto. Já que está com a mão aberta. Então, que a senhora agora nos comentou sobre essa nova percepção do Malcolm X, né? Aí me fez aqui agora pensar como que o racismo e qualquer outra forma de discriminação / preconceito
como que é tudo passível pelo viés econômico, né? Então, mais uma vez, é o capitalismo que é o maior vetor de discriminação, preconceito pelo mundo, né? Mas eu havia apertado a mãozinha sem querer, me desculpe. Tá certo, Elton. Vamos avançando então na foto. A gente vai ter muito para discutir. E aí a gente tem essa foto muito conhecida, que é uma foto de anos antes. Todas essas fotos que nós estamos vendo, elas são da década de 60. Essa é uma foto de 47, né, do Gandhi, do 47 não, 48, justamente pós a independência da Índia. E ele está nessa postura. E aí eu quero trabalhar duas fotos ao mesmo tempo. Olhem para essa foto, porque agora eu quero entrar numa discussão sobre a ideia de tradição e política. Pan-africanismo e negritude patinam feio nessa discussão de tradição e tradição e legitimidade, tradição e lugar de fala, tradição e autoridade do que se pode dizer. A gente vai entrar agora nessa discussão, tá? Só para ajudar vocês. Olhem bem essa foto, não precisa falar nada, observem bem a foto. Matheus, é possível dar um zoom na foto? Isso. Olhem bem a foto. Observem os detalhes da foto. As mulheres de um lado, os homens atrás dele. Observem bem. O dorso nu, o lenço. O lenço não, o manto, né? O ombro. E a próxima foto, Matheus. É também do Gandhi, anos antes, na África do Sul. Dá um zoom na foto, por gentileza. Tá? O Gandhi é esse daqui do meio da foto. Ele é o que está entre a mocinha que está sentada de preto e o outro com bigode. Sentado ali no meio. Bom, gente, olhem bem as duas fotos. Eu vou fazer uma pergunta para ajudar vocês. E eu vou começar essa bolada com a Ana Caldeiras, que eu tenho certeza que a Meganinha vai conversar comigo o que ela acha e está ótimo. Olhando essas duas fotos, o Gandhi no passado e agora volta, Matheus, o Gandhi antes de morrer. Vai passando de novo, vai e volta, Matheus. Volta a foto do passado e volta a foto do presente. Ana, por que a diferença? Pode abrir seu microfone. Então, professora, na primeira foto, pelo que eu vi, assim, e assim, o mínimo do que eu conheço da história do Gandhi, Você fechou o microfone. Desculpa. O Gandhi, ele estudava na Inglaterra, parece que ele foi formado em direito lá, não é? Alguma coisa do tipo, assim. E na segunda foto, a gente vê, eu imagino que seja a família dele, eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja. Mas você vê com umas roupas tradicionais da sociedade mais ocidental, né? Gravata, ali como é que chama isso? Um colete, algo do tipo assim. E depois, quando ele começa ele deixa a advocacia, né, o direito, que ele era advogado, e ele começa a trabalhar, a ser um ativista, né? Ele deixa todas essas coisas de lado em relação que tem em relação com colonialismo e tudo mais, e aí ele adota outra postura de ativista mesmo, que ele fala sobre a não agressão e essas outras coisas, né? Então eu acho que tem um pouco a ver aí o primeiro Gandhi antes e o depois dele, dessa ruptura que acontece na vida dele, né? É um divisor de águas, assim. Então, eu acho que tem relação com isso. Algum outro colega que queira contribuir aqui para nos ajudar antes de eu comentar a foto?
Professora? Sim, pode falar, Elton. Então, nessa foto que aparece agora na tela, me parece que é um Gandhi legalista, ainda que se sentia dentro do Império Inglês, com todos os seus direitos, regalias, tudo que o Império poderia lhe dar, lhe oferecer. Ele, como filho da elite indiana, formado na Inglaterra, né? Só que aí é um Gandhi que, quando começa o seu ofício de advogar, ele percebe que o Império Inglês ele tinha dois níveis de súditos, né? O súdito branco, londrino, inglês, europeu, e o súdito de terceira qualidade, né? Que fosse ele indiano ou africano, né? E aí, quando ele percebe que o Império Inglês, que ele tanto defendia e advogava, não era o mesmo Império Inglês para todos os seus súditos, né? Aí, a partir daí que ele toma essa consciência, e ao invés de se manter nos costumes e na tradição europeia, mesmo que de forma formal, ele incorpora toda a tradição do seu país de origem, da Índia. E aí você vê um Gandhi despojado das indumentárias ocidentais, você vê um Gandhi despojado de uma urbanização e um Gandhi que, entre aspas, veste a camisa, além do pacifismo, também dos interesses do seu povo indiano, né? Tanto é que ele é celebrado quando ele chega na Índia, porque ele já na África do Sul tinha causado um estardalhaço, né? No que diz respeito à luta pelos direitos dos negros na África do Sul. Então, assim, é um Gandhi que incorpora, além da luta pela independência, um resgate também sociocultural da Índia, né? Mas, assim, na foto anterior, terno e gravata, é um Gandhi legalista, que não se via de outra forma senão um membro participante do Império Inglês, né? Ótimo, Elton. Eu vou pedir para o Matheus, que é um colega nosso que trabalha com arte e que tem um olhar treinado para a imagem, que está nos ajudando a exibir, para dizer o que ele percebe das duas fotos. Matheus, nos ensine um pouquinho. Eu tava vendo as imagens e eu tava reparando justamente nisso que os colegas estavam falando, né? Do que pode ser refletido nas roupas que ele usa, né? Por exemplo, aqui a gente vê que ele tá numa forma totalmente não ocidental, né? É o que o colega falou, que ele tá abraçando a Índia, tá abraçando as tradições. Enquanto nessa outra imagem, a gente percebe que é totalmente a linhagem do Ocidente, né? Que ele está totalmente nessa atmosfera ocidental, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu vou poder estar falando aqui. Bom, é isso. Num primeiro momento foi isso que eu pude perceber. Tá certo, Matheus. Muito obrigada. Débora. Disponha, Patrícia. Débora, ajuda a gente aí com a sua juventude, seu olhar de águia. O que você percebe nessas duas fotos? Débora, eu? Acho que foi eu, né? Sim, você. Eu acho que, nossa, acho que o pessoal falou tão bem, assim, o que eu mais reparei mesmo foi essa questão da roupa, né, de se colocar mesmo de um acidente para uma desconstrução desse acidente. Foi o que eu vi também, acho que todo mundo falou o que eu vi, assim. Não pensei em mais nada, não. Deixa eu só pedir para a Elizabeth, só abrir o áudio, minha querida. Comenta aí essas duas fotos. Eu, Pro? Você mesmo, Beth. Então, eu também não tenho muito o que comentar assim, sobretudo porque o Gandhi é uma figura uma figura, né? Foi a expressão que eu achei, mas, enfim, é uma pessoa da qual eu não tenho muito conhecimento sobre. Então, eu acho que eu senti um pouco disso que os colegas trouxeram também, né? Quando ele estava ali no meio que alguém trouxe, supôs que fosse a família dele, eu também suponho que seja isso. Eu não sei, parece que ele tá meio enfadado, né? Tipo, nossa, minha vida é isso aqui. E ali, na foto de cima, ele, não sei, encontrou uma libertação, que talvez era o espaço que ele estava querendo desde o começo. A comunhão realmente que ele queria, né? O espaço com os seus que ele queria. E não esse
eu não sei, esse plano familiar que talvez não trouxesse uma familiaridade para ele com o que ele buscava da vida. Não sei. Eu estou insistindo, porque esta foto está no coração de um debate contemporâneo pesado que a gente vai entrar. Vou ouvir mais gente jovem, gente boa. Yasmin, queridona, o que essas duas fotos passam para você? Abre o microfone e fala para a gente. Yasmin? Alô? Ela não consegue falar pelo microfone. Tá, então escreve, enquanto isso eu vou chamar algum outro colega que consiga falar. O Alexandre. Alexandre, você está aí? Tô por aqui. Então vamos lá, meu querido. Eu estava pensando aqui, né? Também conheço pouco da trajetória dele, mas eu vejo assim, né? Enquanto a partir dessa foto eu vejo ele inserido dentro de uma lógica totalmente ocidental, né? Considerando aí essa questão dos processos, dos esquemas mentais que foram impostos pela administração colonial, e eu vejo nisso, eu não vejo nessa imagem o Gandhi que a gente conhece pela história, já nele se identificando quem ele é, que é o que conecta com a outra imagem, com aquele simples gesto de como se ele estivesse em oração. Na verdade, ele não está em oração, ele está em comunhão com ele mesmo, é algo como se fosse transcendental. Isso significa saber quem ele é. Se a gente for considerar todas as experiências dramáticas que o colonialismo impôs por todo o continente africano, a gente vai ver esse silenciamento de identidades, né? E isso foi pelo silenciamento de cultura, pela questão da imposição de uma língua, e como também por essas questões materiais, né? Que vai desde o vestir até mesmo a própria postura da foto, né? A gente sabe que isso acontecia muito, que tinha que passar uma imagem para o mundo europeu de que esses africanos, eles estavam, entre aspas, civilizados, dominados, né? Isso me lembra até um pouco o Gilberto Freire, né? Na questão tropicalista. Então, eu consigo enxergar essas questões de um primeiro momento, de um Gandhi que está inserido numa lógica totalmente colonial. Essa foto me passa a imagem não só dele, mas dos outros também, e na outra um Gandhi já totalmente conhecedor de si, e o que isso depois viria a representar, né, ele como um líder espiritual e tudo mais. Certo. Eu vou ouvir só mais uma pessoa e eu vou comentar. Brígida, o que você percebe das duas fotos, minha querida? Fala aí pra gente. Meu áudio está ligado? Confirma para mim. Sim, tá ótimo, a gente te escuta. Então, eu acho que assim, concordo com todos os colegas sobre o que eles falaram, mas pelo que eu vi assim no impacto da primeira foto, para mim foi um pouco difícil de reconhecer o Gandhi no meio dessa foto. Não, desculpa, na segunda, na outra. Porque parece que todos estavam bem ocidentalizados, né? Todos vestidos de gravata, né? Parece que todo mundo estava bem feliz na foto, né? Ele um tanto quanto pensativo, mas também bem inserido ali no contexto do colonialismo, né? No contexto de estar sendo... não sei dizer a palavra direito, mas ele estava estava inserido naquele contexto e não parecia assim um tanto quanto depois da transformação, né, de ativista, né, de reivindicar os direitos da liberdade da Índia e tudo mais. E a postura dele mudou totalmente, né? É uma postura um tanto quanto de humildade, né? Bem com as vestimentas
do povo indiano mesmo, né? Não vestimento ocidental nem nada, e também um pouco assim reflexivo em relação à luta que acho que ele estava levando à frente, né? Eu acho que a responsabilidade em relação também à liderança, eu acho que tudo isso pesou um pouquinho na primeira foto, né? Quando ele está em posição de, talvez de oração, como os colegas disseram, mas também de refletir no que ele, no tanto de responsabilidade que estava também sobre os ombros dele. Porque muita gente estava seguindo ele, né? Então, acho que essa primeira foto é uma foto muito, assim, pesada para a gente, que vive dentro dessa nossa cultura capitalista, mas também vivemos como súditos, né? E que a gente está meio assim preso, não tem uma liderança, não tem alguém que a gente possa se reportar, né? E essa responsabilidade caiu em cima dos ombros do Gandhi quando ele assumiu o ativismo pela liberdade, né? Desvincular a Índia da Inglaterra, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Reflete bem isso, eu acho. Super obrigada, Brígida. Ótima reflexão. Ricardo, vamos lá. Para mim pegou duas coisas. Uma que a foto antiga é coletiva e a outra ele está em primeiro plano como a figura principal da foto, né? Isso aí me lembra um pouco a ideia do personalismo, né? Ele se torna nesse momento, nessa transição da foto coletiva para individual, a gente sente quando ele vira Mahatma, né? Quando ele incorpora a tradição religiosa do povo dele, ele traz essa questão para o corpo dele, né, ele se transforma e vira um líder, né? Aqui a gente vê um grupo de pessoas. Eu acho até que essa foto aí deve ser naquela fase dos ashrams, né? Quando começa a organizar o trabalho coletivo. E aí depois ele é uma entidade já, ele não é mais... Eu fico antropologizando a coisa, mas eu acho que daí ele encarna assim, o santo hindu, né? Da religião hindu, que é uma presença muito forte cultural lá. Não sei, pensei isso. Vamos lá, gente. Eu não vou resolver o problema dessas duas fotos, mas eu vou mostrar que essas duas fotos elas estão no coração de um debate do lugar de fala, da apropriação cultural que a gente está se engalfiando hoje em dia. Vamos começar por essa que está na tela. Essa foto é o momento em que o Gandhi, junto com algumas famílias hindus, estão investindo no projeto dos ashrams. O que são os ashrams? Dentro da tradição hindu, né? E lembrando que Índia não é igual a hindu e hindu não é igual a Índia, né? Hindu, a religião hindu, o hinduísmo, é a religião, podemos dizer, daqueles que acreditam, a majoritária. Há ateus na Índia, só para dizer que isso é muito importante, né, da gente registrar. Há uma comunidade muçulmana bastante significativa, há uma expressiva comunidade budista, há os zoroastristas, há aqueles também, vai vir o nome, os Sikhs, também, que tem uma expressão muito grande, mas essa fase do Gandhi é ele na África do Sul, organizando essas comunidades indianas de culto hindu, e também muçulmanos hindus que aí estavam, nessa ideia de valorização do trabalho coletivo, de uma ética de solidariedade mútua, mas que não passava necessariamente nesse período dele uma contestação ao domínio britânico ou ao fato de deixar ou não de ser súdito. Ao viver essa experiência, aí sobe, Mateus, para a primeira foto, a gente vai encontrar o Gandhi num outro momento histórico em que ele acredita, e não só ele sozinho, tá? É todo um movimento de intelectuais, de lideranças, tanto na África quanto na Ásia, muitos
vão acreditar que, para se libertar dessas relações coloniais, dessa exploração e dessa autoimagem profundamente depreciativa, era necessário se retornar a alguma tradição. Então, se olha para o passado e se faz uma seleção do que daquele passado vai ser apropriado para ser reivindicado como símbolo do nacional. Muçulmanos vão fazer isso. No caso da África também, lideranças importantes como no Nkrumah vão reivindicar a ideia das antigas chefaturas africanas, dos cultos de ancestral, né? Ou algumas lideranças da África do Oeste, de cultos de orixá, inclusive, para dizer que estão mais próximos de uma origem não contaminada pelo colonialismo, né? E aí, nessa foto, Gandhi, ele encarna uma nova Índia. Ele é a própria Índia. Daí ele está em primeiro plano, em que muçulmanos, hindus e cristãos estão unidos em torno de um movimento de autenticidade que é uma leitura modernista da tradição. Ele não está voltando ao passado. É uma leitura que ele faz do passado da Índia. Eu lembro que uma experiência que eu vivi, que nessa aula do Gandhi eu vou contar detalhes. Eu fui convidada para fazer uma conferência no evento da Universidade de Delhi, que é a segunda universidade da Índia mais antiga, para homenagear o Gandhi nos 150 anos do Gandhi em 2019. Acho que tem alunos aqui que participaram até do evento que eu fiz para o Gandhi na Unifesp. E aí, logo depois dessa viagem que eu fiz à Índia. E o que é muito interessante é que se percebe nitidamente que há uma seleção do que do passado da Índia é reivindicado como origem de uma Índia que não sofreu colonialismo inglês, de uma Índia em estado puro. Mas essa seleção do passado, ela é ditada pelos problemas contemporâneos. E isso leva a conflitos. Por quê? No que se seleciona o passado, você faz a escolha de um tipo de memória, você faz a escolha de um tipo de história e você faz uma escolha de um tipo de intervenção política. E quem está fora disso está fora do jogo político, está fora do questionamento e está fora da representatividade. Tá? Então, isso é muito sério. Isso vai trazer grandes problemas políticos na Índia após a morte de Gandhi. Ele é símbolo da nação, mas é uma nação que tem muita dificuldade de se perceber homogênea até hoje, tá? E, no caso da África, mais classicamente, a reivindicação da tradição vai ser a abertura, inclusive, para ditaduras extremamente violentas ou para governos profundamente autoritários que vão se estabelecer pós-independência política. Ok, pessoal? Mas isso a gente vai aprofundar depois. Reivindicar tradição, trazer tradição, não dá legitimidade para se falar em nome de um discurso de pureza. Mas, nessa época histórica dos anos 60 a 80, politicamente, esses movimentos pan-africanistas da não-violência, o pan-arabismo e o pan-islamismo vão para esse caminho. Então, muito cuidado com discursos de reivindicação de tradição no século XX e XXI. Eles são base para ações de alienação de direitos, de imposição de políticas de homogeneizar, de tratar toda a população como uma coisa só, e que mais exclui pessoas do que inclui. Ok, pessoal? Mas a gente vai voltar especificamente nisso. Alguma dúvida, povo? Expressa aí no chat. Vamos lá, Ana, fala. Por favor. Professora, quando você fala de uma tentativa de homogeneização, eu queria saber se a queda do sistema de castas em 47 tem relação com isso. Porque, assim, embora tenha sido abolida em 47, que parece que foi nesse ano que essa foto foi tirada, né? A senhora comentou. Embora tenha sido abolida, não aconteceu, né? Porque uma coisa é você escrever num papel de que a partir de hoje não existe discriminação por casta.
Outra coisa é você mudar um pensamento social, né, coletivo. Então, quando a gente fala de uma tentativa de homogeneização, tem a ver? Ou eu estou imaginando coisa? Sim, tudo a ver. Só que a próprio sistema de castas, ele é uma escolha do colonialismo britânico, entre vários elementos da história indiana, entende? Ele é superdimensionado no colonialismo. Ah, tá. É porque o sistema de castas, ele não existe só a partir do colonialismo, ele é bem antigo, né? Mas existiam outras formas de sociabilidade. Lembrar que a Índia tem uma história muçulmana muito forte. Tá? Eu lembro, por exemplo, eu fui banca de um doutorado sobre Índia e que a pessoa estava falando do princípio hindu, da bem-aventurança. Eu falei, eu quero lembrar que nesta região que você pesquisa, esta região, antes de ser hindu, ela tem uma história muçulmana gigantesca, da qual resultou monumentos lindíssimos como o Taj Mahal, por exemplo, o Império Mogul, um império extremamente importante. Porém, eles já traziam uma ideia de bem-aventurança do islamismo, que é a ideia de baraka. E isso, com certeza, não sumiu, para que prevalecesse a ideia hindu disso. Então, quando você fizer essa discussão, você tem que levar em conta esse passado muçulmano, que ainda é hoje uma região da Índia com forte presença muçulmana. É isso que eu estou chamando a atenção, sobre a questão das seleções do passado. Tá bom? Isso é fundamental. E tá ótimo, gente. Vamos avançar para a próxima foto, por gentileza, passando dessas, que ainda no tema da tradição, aí é que está. Essa foto já dialoga com o tema do pan-arabismo. O pan-arabismo é a visão da construção de uma solidariedade política dos povos árabes, em que o Islã é olhado de uma forma muito parecida, mas não igual, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que o Gandhi é igual ao Nasser, senão eu vou apanhar dos indianos e vou apanhar dos egípcios, e vou apanhar de mais não sei quantas mil pessoas desse planeta. Entendam bem o que eu vou dizer, por favor. O Nasser, ele vai trazer a ideia que vai justificar, inclusive, o golpe político contra o rei Farouk, né, o rei egípcio. Assim, o Egito passa por controle britânico, depois há uma transição neocolonial com o rei Farouk, e a ruptura vem com o golpe militar dado pelo Nasser e os militares do exército egípcio, tá? Nos anos 50, 54. E aí a ideia de Nasser é o seguinte, é fazer essa articulação. O pan-africanismo é uma perspectiva de união dos países árabes, das nações, mais que países, porque muitas ainda estavam em lutas de libertação, das nações árabes, em torno de um passado que não fosse nem inglês nem francês. Qual seria o passado que não seria nem inglês nem francês? O Islã. Mas não é uma leitura religiosa do Islã, é uma leitura histórica do Islã. Nós temos como história como o Islã. Né? E, ao mesmo tempo, esse pan-arabismo quer dialogar com a África subsaariana e com as populações negras na diáspora. E essa foto é uma foto emblemática disso, é o encontro do Nasser com Muhammad Ali, que vai ao Egito mais ou menos na mesma época que o Malcolm X, que é essa ideia, né, de dizer, olha, negros da diáspora, a África triunfal que vocês buscam é aqui, o Egito faraônico, poderoso, maravilhoso, que nós hoje, árabes que vivemos neste território, administramos e queremos nos unir a vocês, a África subsaariana e as nações árabes do Oriente. Entendam isso, tá? E essa discussão, gente, ela é fortemente presente ainda hoje. Ok, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho, que por causa da hora eu vou ter que dar uma corrida. Isso vocês vão ter uma aula fantástica, que é o Nkrumah. Mostra, por favor, Matheus, essa é a foto do Nkrumah com os chamados trajes tradicionais. Pode descer. E essa é outra foto do Nkrumah, que estudou nos Estados Unidos, encontrando com Kennedy. Já presidente de Gana, encontrando com John Kennedy. Então, essa ideia, né, de que eu sou extremamente moderno,
mas eu também sou tradicional, né? E no que eu me coloco como tradicional, eu tenho um projeto de impor uma homogeneização da população. Eu tenho o direito de dizer que existe uma nação ganesa que passa por cima de pessoas que não necessariamente foram ouvidas e de povos e de reivindicações que não necessariamente fazem parte da minha plataforma política. Tá? E aí, no Kruma, assim como nasce, eles vão usar direto esse discurso tradição e modernidade, tradição e modernidade. Muito parecido com a primeira foto que a gente viu, né? Em que a política externa americana com Obama segue extremamente conservadora, como foi igual dos outros presidentes, mas dentro de casa ele é a fina flor do pan-africanismo. Estão entendendo as relações que a gente está construindo aqui, pessoal? Responde aí no chat, por favor, pessoal, para eu ver se vocês estão entendendo. Quem puder responder, eu agradeço. Professora. Oi. Quem você tá pode me só chamando? repetir, Elizabeth. Oi, você pode só repetir isso que você falou, que eles reivindicavam, né, esse discurso de tradição e modernidade. A homogeneização da população, dizer que existe uma única forma de ser ganês, existe um único povo. E é o único povo que está seguindo a visão de tradição do Nkrumah. Quem não está seguindo é inimigo político, está fora. Entendi. Esse é o problema do discurso e da reivindicação da tradição. Porque o século XX inventa imensamente tradições políticas. Nesse esforço de que as nações precisam caber em estados nacionais e que esses estados nacionais, para serem legítimos, eles têm que ser homogêneos. Todos têm que ser rigorosamente iguais, o que não é em nenhum lugar. Ok? Vamos avançar mais um pouco. E aí, gente, é uma discussão que eu vou trazer para vocês, que é especificamente ligada ao panafricanismo, mas mais ao final dessa história panafricanista, que é o processo do Mandela, né? A história de Nelson Mandela, né? Que também é conhecido como pós-racismo. Essa história do Mandela é uma história que encanta o mundo, porque ele transforma uma luta política, que era regional e local, contra o apartheid, como uma luta pelo bem da própria humanidade. Ele consegue, junto com seus apoiadores e correligionários, fazer um discurso que antes apavorava a minoria branca que tinha o poder, e que, quando a África do Sul entra em profunda decadência econômica, vai ser o discurso que vai salvar a África do Sul, permitindo ela participar do Concerto das Nações, né? E aí eu pergunto mais para o pessoal que é mais da minha geração, mas que não tem a minha idade, mas é mais novo, e vamos conversar aqui com o pessoal carinhosamente mais velho como eu. Ao ver essa foto do Mandela, que passou 27 anos preso, com a esposa, que ele ficou 27 anos sem vê-la, Ricardo, o que essa foto te passa? Essa foto foi quando ele saiu da prisão. Lá vem as responsabilidades. Ai, caramba. Não, tem essa coisa exultante, né? Agora, de um modo geral, assim, que sempre me chamou muita atenção. Só eu errei. É de quando ele foi eleito presidente. Ah, perdão. Certo. Não, eu também, né, uma história num país como a África do Sul, com a história que tinha lá, de violência, de assassinato, enfim, o primeiro presidente, né, negro, deve ser uma coisa, não sei, é muito emocionante. Eu tenho sempre na mente aquela história, é o que mais me chama atenção, assim, das retratações, né, das conciliações. Eu acho isso uma das coisas mais formidáveis. Isso é um exemplo para o mundo todo, né? Vamos reformar o negócio todo, mas vamos reformar a partir desse confronto, né, entre o algoz e o vitimado, e tentar chegar num acordo, né? Não sei, Mandela sempre me vem essa possibilidade de que existe um acordo possível, existe uma forma da gente entrar
da gente se entender, né? É possível isso. Eu sei que, obviamente, tem todas o peso da realidade que é muito bem diferente, mas falando de princípios para o mundo, para o humano, eu acho que isso é para mim a coisa mais fascinante. Sempre que eu vejo Mandela, me vem essa história na cabeça. Eu sabia muito pouco isso a respeito disso, me introduziram nisso na Unifesp nos últimos anos, né? Dessa coisa das conciliações, de botar as pessoas frente a frente, né? Enfim, é isso que me chama mais atenção quando eu vejo Mandela sempre. Desculpa se é muito personalista a minha fala também. Desculpa. Obrigada, Ricardo. Excelente fala. Elton. Elton, por favor, contribua conosco. Elton, você está online? Oi. Sim, Pro. Então, essa foto, ela expressa o triunfo do movimento negro, em especial pela liderança do Nelson Mandela, no que diz respeito à luta contra o apartheid, né? Depois de toda a sua luta armada, violenta, sua prisão, sua educação na prisão também, que ele teve que se incorporar da mentalidade branca para poder entender quais são os mecanismos de luta, de legitimidade para uma defesa, e o triunfo do seu governo. E uma coisa que me chama a atenção, eu não lembro o nome do documentário, mas eu assisti um documentário, isso há alguns anos, em que o ministro Leclerc, ele meio que, na soltura do Nelson Mandela, eles criam uma liderança unida, em que, a exemplo do Luther King, antes, que não excluía os brancos no novo processo democrático de um novo país da África do Sul. E mais uma vez isso nos chama a atenção. Não é a luta do branco contra o negro, nós contra eles e vice-versa, mas é da luta da civilização, da humanidade contra o preconceito e o racismo. Então, assim, a vitória dele é a vitória de uma nova mentalidade, de uma metanoia, de uma mudança de mente, né? De ideia, e um novo paradigma é posto, né? E tem mais uma foto do Mandela, por favor. Ele está aí com a Winnie e ele está com a última esposa dele. Ele separa da Winnie nesse processo, né, dele sair da prisão até ser eleito. Ele é eleito, mas logo depois separa da Winnie. E aí ele está com a Graça Machel. A Graça Machel, ela é viúva da grande liderança da libertação de Moçambique, que é o Samora Machel, e eles se casam na velhice, um casamento político, um casamento que sinaliza um projeto de paz que quer se construir para o sul da África, né, de uma África do Sul, um sul da África democrático, que se relacione, que dê representatividade às diferentes populações, às diferentes nações que existem nesses países da África do Sul, desse sul da África, e essa foto é bastante sugestiva, que além deles terem se casado para fazer essa união, eles estão vestindo a mesma camisa, praticamente, né? Trazendo essa ideia. E tem mais uma foto, pode passar. Professora? Oi. A gente pode parar aí no Marley. Oi, pode falar, Elton. A primeira foto do Nelson Mandela, não sei se é intencional ou não, eu penso que é intencional, porque ele é uma pessoa política. Eu vejo o punho dele cerrado, que é um simbolismo muito forte Pantera Negras americano, né? Não, aí não. Esse é um símbolo do Congresso Nacional Africano. É um símbolo antigo do Congresso Nacional Africano. Porque o Pantera, você está me vendo? Você tá com a imagem, né? O Pantera é assim. Tá vendo? Você baixa a cabeça e levanta o punho. O Pantera é assim. Entendi. Foi desse que você me deu para a próxima aula. O Pantera é assim. Tá vendo? Você abaixa a cabeça e faz isso. Okay. E o do Congresso Nacional Africano é assim. É a África com esse punho. Tem até fotos que eles dão em dia comemorativo, das datas do Mandela e do Congresso. A África Unite é assim.
que é esse símbolo da África Unida. O do Panteras é assim, é bem diferente. Só para a gente ter esse cuidado dessa simbologia. Bom, o Mandela, ele vai coadunar quase tudo que a gente falou aqui. Ele vai ser uma figura que vai expressar essa busca de uma universalidade da consciência humana, negra. Essa é uma consciência humana que pode ser acessada pela experiência negra, que é o tema da minha próxima aula, negro como experiência universal, já entrando na discussão do pan-africanismo, tá? Ele coaduna também um símbolo que ele não se propunha a ser, mas que acabou ajudando a construir uma nova geopolítica para a África do Sul, um símbolo universal da luta contra o racismo, e se faz uma articulação muito bem feita a ponto da gente acreditar que ele é a vitória do movimento negro. Mas ele não é a vitória do movimento negro. Ele é a vitória do Congresso Nacional Africano na África do Sul e das alianças com o Congresso Nacional Africano vai fazer na África do Sul da luta contra o apartheid. Só que ele também se coloca nesse campo simbólico, nesse campo semântico, de ser também um símbolo da luta antiga. Ele é alavancado para isso e ele mergulha nessa ideia de ser um símbolo de uma consciência humana. Aí a ideia do pós-racismo é justamente essa, de que com a vitória dele, você tem um fim jurídico e político do apartheid e um governo da consciência humana. Eu estudei na África do Sul um tempo e vou dizer, o racismo lá é ainda extremamente forte, porém, o projeto político que sustentava o apartheid não tem mais futuro mesmo, realmente acabou com a eleição e com a mudança da Constituição e com essa ideia dessa representatividade de vozes. Eu queria... Fiquem muito tranquilos que o programa do curso, a gente vai discutir na próxima aula, na outra, até o final do semestre, tem aluno que me pergunta pelo programa. Então, como eu sei que até o final do semestre vocês vão me perguntar sempre pela próxima aula, eu já tomei a liberdade de fazer a aula ser mais poética, mais dialógica. Eu quis fazer uma coisa diferente, gente, pelo amor de Deus, né? Todo ano, né? E aí eu quis trazer para vocês essa ideia dessa aula que eu chamo de sensibilização, que é tirar da gente, né, ouvir vocês sobre esses conteúdos que a gente traz e que leva a gente a viver em campos narrativos discursivos sem refletir sobre eles. E na minha juventude, e antes da minha juventude, bem muito antes, na Jamaica final dos anos 40 e 50, começa a já surgir um movimento da ideia de que é preciso fazer uma busca espiritual pela África. E qual busca espiritual fazer? Não uma busca religiosa, confessional, mas uma busca de um religar, de um se conectar com uma África que não é a África dos pan-africanistas, não é a Libéria, não é Serra Leoa, não é a África que teve uma série de problemas com os pan-africanistas. Não é a África do Egito de Malcolm X. Uma África que está na Etiópia, que, de fato, foi o país que não passou formalmente por um domínio colonial, mas sim, foi constantemente invadida e tolhida pelas potências europeias, especialmente a Itália. Mas, de fato, não havia sido uma colônia. Então, essa África, essa Etiópia, que tem uma beleza muito, de um cristianismo, olha que interessante, muito anterior ao cristianismo da Europa Ocidental dos Estados Unidos, de fato é, e eu visitei Addis Abeba, eu dei total razão ao Bob Marley, pela beleza e por tudo de bom que ele imaginava que fosse essa África pura, que não é pura, mas é bonita nessa ideia de uma imaginação de uma espiritualidade, de liberdade que não se podia viver politicamente, de uma liberdade que não se expressava juridicamente, mas de uma liberdade do espírito. Então, ele vai fazer inúmeras canções lindíssimas, mas uma das mais bonitas para nós, né, que trabalhamos história, é que ele diz o seguinte: o que te prende a conseguir essa liberdade de espírito
e que ele acreditava que a partir dessa liberdade de espírito viria a liberdade política, a liberdade jurídica, é a sua mente atrelada ao passado escravista. Por um caminho muito diferente do Bob, eu também concordo com ele, que o que prende muita coisa no Brasil, que nos atrapalha muito a vida, é a nossa mentalidade presa na Casa Grande, né? Presa nos valores da Casa Grande, nas hierarquias da Casa Grande, no desprezo pelo trabalhador manual, no desprezo pelo trabalhador doméstico, no racismo que existia na Casa Grande. E eu queria, antes da gente acabar, que a gente ouvisse um trecho da música mais bonita do Bob Marley, a meu ver, que expressa essa ideia de que, se você não libertar a sua mente desse passado da Casa Grande, você não vai ser livre. E só livre é que você muda a condição jurídica e política. Ele faz essa canção no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, muito distante mesmo de qualquer possibilidade ainda de uma mudança jurídica e política concreta, né? Quando tudo ainda era um sonho de que a população negra pudesse votar nos Estados Unidos e que pudesse eleger seus representantes. Então, a gente vai escutar um pouco dessa música, que ela é de uma beleza sem par, aí ele vai parar e eu vou retomar. Pode passar, Matheus. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you hit the sin? Another song of freedom is all I ever had. Redemption songs, redemption songs. Yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. Got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? Is all I ever had. Redemption song, redemption song, redemption. Bom, pode parar. Obrigada, Matheus. Então, essa legenda foi feita pelo movimento Rastafari. O rastafarianismo depois se torna um movimento religioso, né? Importante, tem vários adeptos no mundo inteiro. Mas o que eu quero sinalizar é o seguinte, né? Enquanto a gente viu aqui
a reivindicação, né, de uma liberdade de uma universidade pelo caminho político, de base cristã muçulmana, a percepção de Marley vinha pela libertação mental. E essa libertação mental vinha por olhar, no caso da diáspora, na experiência da escravidão. Né? E isso marca fundamentalmente toda a discussão, todos os projetos que foram criados na perspectiva pan-africanista e da negritude, que é o tema que a gente vai entrar na próxima aula. Então, gente, eu quero muito agradecer a atenção de todas e todas e fazer alguns pedidos. Esse é um curso que eu vou trabalhar muito com essa discussão de filosofia e história, tá? Eu vou solicitar de vocês, por quê? Porque eu vou estar falando de coisas que ainda não tem material escrito para muitas coisas do que eu vou dizer. Eu pego leituras colaterais e aí eu vou ajudando vocês a chegarem na discussão, tá? Então, fica aí um convite para vocações que queiram pesquisar esse tema, né? Porque é necessário. Segundo, que a gente perceba na aula de hoje o quanto que essa discussão, né, está presente no nosso cotidiano, especialmente de vocês mais jovens, e vocês nem se dão conta, né? Como essas três ideologias, como essas imagens de liberdade ainda estão muito marcadas pela herança dos anos 60, que a gente tem isso de uma forma tão profunda. Inclusive, a gente começar até a fazer uma crítica de se a gente ficar pegado demais essas imagens, isso atrapalha também a gente perceber coisas novas que aparecem. Isso é fundamental. E na próxima aula, eu vou começar a falar. Gente, não se preocupa com o programa. O programa é o que vocês viram. Vai ter uma provinha, vai ter seminário, e eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer tudo isso. Né? A gente sempre teve um bom diálogo, vocês fiquem absolutamente não ansiosos com isso. O mais importante para mim é que a gente construa essa comunidade, esse espaço, né? Comunidade é um conceito complexo, mas esse espaço de diálogo, de troca, né? Que é fundamental para a gente entender esse curso, que acho que é um dos cursos fundamentais para a gente pensar a história contemporânea, por exemplo. História contemporânea de um modo geral. Aí, na semana que vem, eu vou fazer essa discussão do ser negro como uma experiência universal. E depois que eu falar, a gente vai ter a contribuição da Priscila Marques, que vai trabalhar essa ideia do negro como experiência universal num dos autores africanos mais conhecidos, que tem ligações com o pan-africanismo, mas ele não fica fechado no pan-africanismo, que é o Chinua Achebe. Tá? O Chinua Achebe, ele escreveu uma obra extensa, e uma dessas obras mais famosas é O Mundo se Despedaça, né, que é extremamente conhecida. E no Drive tem um texto, que é um texto autobiográfico do Chinua Achebe, falando da infância dele, e esse texto é fundamental. Eu peço que nessa aula... Sim, você pode, claro, Alexandre, claro. Então, eu sugiro assim, que vocês leiam esse texto do Chinua Achebe para a próxima aula. Está lá no Drive, para vocês poderem acessar. E aí a gente conversa, e quem está no vespertino assiste no noturno, quem está no noturno assiste no vespertino, não tem nenhum problema. O problema é que a gente esteja presente, gente, não pode chegar semana que vem só ter 5 pessoas na plataforma, né? Que a gente esteja presente e que a gente possa estar construindo, porque esse é um curso diferente do curso de África, né? Esse curso eu preciso demonstrar para vocês algumas coisas, porque não tem bibliografia ainda em quantidade. Negritude não tem bibliografia, por exemplo. Eu dou textos que chegam perto para conversar com vocês.